O tema hoje é pesado. Nós vamos falar de racismo. Vem comigo. Olá, bem-vindos novamente ao canal do Coronel Pelissari Analisa. E nós vamos abordar hoje um aspecto delicado, muito controverso, mas que muita gente tem usado como narrativa, né? A polícia brasileira, ela é racista? Nós tivemos no início do mês de abril, no dia 7 de abril, não houve o envolvimento da polícia, tudo bem? Nós tivemos no dia 7 de abril, militares do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro acabaram atirando contra o veículo do músico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos. E aí começou-se toda uma discussão sobre se a polícia era racista. Para começo de conversa, a ocorrência se deu com o Exército. Mas eu garanto que entre os militares que fizeram os disparos e aqueles que foram presos, inclusive estão presos até agora, tinha negros ali também. E todas as manchetes estampavam: músico negro foi fuzilado, músico negro foi morto pelo Exército. Eu pergunto para vocês, para começarmos apenas a raciocinar, se ele fosse branco, seria um caso menor? A vida de um branco valeria menos? Ou se ele fosse filho de japonês, valeria menos? O Exército reconhece que os seus militares agiram errado, como as polícias militares do Brasil também reconhecem quando há excessos, quando há exageros, quando há situações em que não se observa a lei adequadamente, você prende. Os militares são presos, eles estão presos até agora. Ninguém fica discutindo quando você pega o Atlas da Violência de 2018, com 64 mil homicídios, sendo que desses 64 mil homicídios, 70% deles eram negros ou pardos. Eu vou fazer questão de dividir, para vocês vão entender por quê. Só que você não sabe quem matou. Você não sabe quem matou. Você não consegue saber nem 10% dos que mataram essas pessoas. Isso ninguém se preocupa. Por quê? Porque quando a polícia mata, ou como nesse caso agora, o Exército acabou matando o músico, você sabe quem foi. Você já pode agir imediatamente em cima de quem cometeu algum abuso ou coisa que o valha, né? Agora, quando você mata simplesmente, porque nós falamos que em mais de uma oportunidade que o perfil da vítima é o mesmo perfil do algoz, né? O jovem negro pobre da periferia é morto por quem? Pelo jovem negro pobre da periferia. Tivemos uma CPI presidida pelo senador Paulo Paim, em que ele acabou concluindo, no começo era para provar que a polícia matava negro pobre na periferia jovem, e acabou concluindo que não, que quem realmente mata o jovem pobre preto da periferia é o jovem pobre preto da periferia. Isso está no relatório da CPI. Né? Isso está documentado. Eu não estou inventando nada, certo? Bom, a questão começou a ser posta qual que era? A polícia é racista. A polícia é racista. Tá certo que dizem que eu poderia não ter lugar de fala porque eu sou branco e só um negro sabe o que é o racismo. Mentira, que racismo é racismo. Racismo é racismo. Os judeus não eram pretos na Alemanha no tempo do nazismo e foram para campo de concentração. Várias outras situações, você tem brancos sendo subjugados por outros brancos. Olha a África como ela é hoje. Né? Que coisa mais maravilhosa, negros ficam lá degolando negros e empalando, e enforcando e queimando e crucificando negros na África o tempo inteiro. Milhões. Lá sim tem um genocídio de negros na África. Em pesquisas sérias, eu considero pesquisas sérias aquelas que são feitas fora do Brasil.
Infelizmente, com raras exceções, você tem uma pesquisa que não está enviesada ideologicamente no Brasil hoje, principalmente se a pesquisa envolver a área de humanas. Porque todo mundo quer ganhar o seu dinheirinho, pega dinheiro lá para o fomento de pesquisa e para poder passar, para poder ser aprovado no seu mestrado, no seu doutorado, na sua pós, ele tem que pegar e se amarrar, se vincular a uma determinada narrativa. Então, eu prefiro as pesquisas sérias. Pesquisas sérias levadas a efeito. No Reino Unido, né, que é a Inglaterra, tal, o Reino Unido, como nos Estados Unidos, diz o seguinte, que o nível de discriminação da polícia é o mesmo da população. Então, se você acusa que a polícia é racista, então você acusa que a sociedade brasileira é racista. E aí você já deve ter ouvido essa expressão. Ah, a sociedade brasileira é estruturalmente racista. Cuidado, porque se você é brasileiro, se você não vem de Marte, se você não vem do Azerbaijão, tal, né? Se você for brasileiro, cuidado, porque quando você fala que a sociedade brasileira é estruturalmente racista, você também está acusando o golpe de você ser racista, porque é uma questão estrutural. Todas as estruturas da sociedade brasileira têm um único objetivo: fomentar o racismo. É como você faz, a polícia no Brasil é estruturalmente racista. Então você está dizendo que tudo que existe dentro da polícia visa um objetivo, de que ela seja racista, que ela discrimine o indivíduo pela cor da sua pele. Bom, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Por quê? Porque quando se foi pesquisar, principalmente nos Estados Unidos, onde existe uma quantidade maior de negros dentro das forças policiais, você percebe que mesmo o negro na força policial, ele acaba fazendo o quê? Uma estereotipagem em relação ao negro também. Por quê? Porque o que acontece no Reino Unido, o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil é que, infelizmente, os pretos e os pardos são as maiores vítimas, ou seja, eles têm um índice maior de vitimização aqui no Brasil. Entretanto, quem que vitimiza o negro, quem que vitimiza o pardo? É o pardo e o negro. Então, quando essas vítimas chamam a polícia, elas descrevem quem? Que elas foram ou roubadas, ou agredidas, ou violentadas por alguém, ou pardo, ou negro. Então, quando você pega o Atlas da Violência de 2018, o Atlas da Violência de 2018, feito pelo IPEA, né, o Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados, que pertence à Presidência da República, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi feito em conjunto. Entretanto, os dados que eles têm da violência ali são dados até 2016, né? Eles fazem o seguinte, quando eles vão falar sobre a violência contra os negros, eles pegam e colocam arbitrariamente, então está vendo como a pesquisa não está certa? Talvez quem está assistindo aí do outro lado não entenda a respeito de pesquisa científica. Você não pode fazer certos cortes arbitrários que você macula, né? Você estraga a sua amostra, tá? Você estraga a sua amostra. Então, quando o Atlas vai falar da violência contra os negros, eles pegam e juntam os negros e os pardos e considera todo mundo negro, arbitrariamente, e separa os não negros, brancos, indígenas e, olha só que termo bonito, amarelos. Eu acho muito bacana isso aí, amarelos, né? Amarelos. Seria mais interessante verificar para políticas públicas o nível socioeconômico dos algozes e das vítimas, mas eles preferem separar pela cor da pele. Não dá para fazer política pública porque você tem pobres e bandidos de todas as cores. Mas quem é mais fustigado, né? Quem é mais massacrado no Brasil é o pobre. E não tem nada a ver com um preto. Um preto rico,
ele não sofre esses problemas. Ele pode querer se engajar nesta causa, porque talvez ele acredite ou talvez ele queira ganhar mais dinheiro, né? Porque essas coisas dão dinheiro também, certo? Essas coisas dão dinheiro também. Então, você não pode. Por que você não pode ser arbitrário? Porque isso falseia a amostra. Por quê? O Brasil, gente, o Brasil é um país mestiço. É por isso que eu pego o pardo e eu trago para dentro da amostra dos pretos. Porque assim eu aumento a minha amostra. Antigamente, quando o IBGE fazia o recorte, você tinha 8% da população brasileira é negra, é preta. Entretanto, uma lei, o Estatuto da Igualdade Racial, disse que os pardos que se autodeclararem também serão pretos. Se ele se autodeclarar preto, ele será considerado preto, o pardo. Mas aí sim, a esmagadora maioria da população brasileira, nós somos um país mestiço, ela é parda. É um nome feio, pardo, né? E assim, o estatuto não fala quem é negro, porque negro todo mundo sabe o que é. Ele vai ir em cima do pardo, que o pardo você não sabe o que é, né? Então, assim, a gente não tem dificuldade de dizer o negro, né? Ó, tantas vítimas da polícia foram negros e tantos foram pardos, tantos foram brancos. Podia fazer assim o recorte, já que quer fazer por cor de pele. Mas não, você pega e junta para fazer um bolo grande. Porque se você for ver mesmo, o que acaba acontecendo é um recorte da própria população. Se você não fizer isso, se você não juntar preto e pardo, você perde a narrativa. É aí que está o problema. Esse é o problema. É por isso que eles juntam. E quando, né, foi feita uma pesquisa, né, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Samira Bueno, que é uma das diretoras do fórum, né, excelente pesquisadora, mas infelizmente ela está acompanhando essa narrativa numa pesquisa dela, num levantamento feito sobre letalidade policial, aqui no estado de São Paulo. Ela pegou e falou que também, né, 60 e tantos por cento bandidos mortos pela polícia são negros. Mas por quê? Porque ela coloca no mesmo recorte arbitrário, olha só, a mesma técnica, no mesmo recorte arbitrário, o preto e o pardo. Só que o pardo que está lá, ele está morto. E a lei diz que só é preto o pardo que se autodeclarar. Sabe que eles conseguiram a autodeclaração do defunto? Isso não é pesquisa, gente. É por isso que eu aceito as pesquisas de fora. Então, se nós temos uma sociedade racista, se nós temos uma polícia racista, então tem tudo a ver. Agora, se você que está aí do outro lado do computador, você no seu íntimo, você realmente não se sentir racista, não ser racista, inclusive você ser negro e não concordar com esse mimimi, né? Dando valor o quê? À vida humana. Nós temos que aprender a dar valor à vida humana, não importa a cor da pele, mas sim a vida. Tem um movimento americano chamado Black Lives Matter. Teve um monte de problemas aí no ano passado e retrasado, nos Estados Unidos, acusando aí supremacistas brancos. Agora tem essa né, adjetiva que não falta, supremacistas brancos. Mas que a gente saiba, os supremacistas brancos não mataram ninguém. Mas o movimento Black Lives Matter executou 5 policiais nos Estados Unidos. Quem é um racista? É a pergunta que eu deixo para você. Quando alguém fica muito acusando, apontando o dedo para você, a pergunta que eu falo é: quem é o racista? Não é verdade? Então, a polícia, ela atua dentro de bases legais. A gente nunca vai aceitar nenhum tipo de narrativa. O que acontece é que, quando você pega a curva, em termos de cor de pele, a curva mais ou menos acompanha o padrão da população brasileira, de cada estado e de cada cidade. Você não tem como comparar a quantidade
de pretos que tem no Rio de Janeiro com a quantidade de pretos que tem em São Paulo, ou com a quantidade de pretos que tem em Campinas, por exemplo, ou em Curitiba, ou em Porto Alegre. Então, quando você corta, faz o recorte certo pela cor da pele, você tem uma tendência que acompanha o quê? A linha da população. Agora, se o recorte fosse feito pela condição socioeconômica das pessoas, sejam das vítimas, sejam dos bandidos, aí nós teríamos uma realidade bem diferente. Aí sim, você pode tentar elaborar uma política pública de verdade para tirar o máximo possível o jovem pobre da periferia, não importa a cor da pele dele, das garras do crime, da violência e do tráfico de drogas. Tá bom? Muito obrigado. Por favor, comentem aqui no canal. Não esqueça de dar o seu like, que isso dá um gás pra gente. E continue conosco.